Olá a todos! Dando prosseguimento às nossas aulas, hoje iremos nos aprofundar no tema da arbitragem. Para o nosso encontro, será necessário, além da leitura do material disponibilizado, o acompanhamento da Lei 9.307 de 1996, que instituiu a Lei de Arbitragem. Lembram que estávamos tratando que a arbitragem foi o primeiro método heterocompositivo a ser utilizado antes mesmo do advento da jurisdição? Então, ao deixar de lado a tradição da autodefesa e superadas as tentativas de autocomposição, coube aos interessados provocar um terceiro e lhe entregar a responsabilidade de decisão. No direito grego, a arbitragem já era aplicada, da mesma maneira como Roma oferecia tal possibilidade aos seus cidadãos. Durante a Idade Média, era muito comum que bispos decidissem dissídios relativos a partilhas ou tutela. No Estado moderno, mesmo com a ascensão do poder judiciário, a arbitragem manteve-se aplicada a inúmeras situações político-sociais, seja através de previsão legal ou do costume. No Brasil, a utilização da arbitragem também não é recente. Na Constituição do Império de 1824, já havia possibilidade de eleição de juízes árbitros, sendo a tentativa de conciliação requisito indispensável para a abertura de processos na esfera privada. No Código Civil de 1916, houve um retrocesso no que se referia ao modo procedimental aplicado à arbitragem, restando esta dependente da homologação judicial, o que não garantia a autonomia do procedimento. O Código de Processo Civil de 73 também não desenvolveu a potencialidade deste instituto. Considerando a estagnação da legislação brasileira neste assunto, entre os anos de 1981 e 1988, 3 anteprojetos pretenderam regulamentar a arbitragem, porém não passaram do papel. Foi mesmo uma pena ver todos esses esforços perdidos, não é mesmo? Entretanto, no ano de 1991, o Instituto Liberal de Pernambuco lançou a Operação Arbiter, comissão com o Instituto de discutir o tema e elaborar em definitivo um anteprocesso sólido, prático, célere e eficaz. Buscando referências no direito comparado, o documento redigido cumpriu as funções de suprir as lacunas e controvérsias anteriores. Após tramitação do projeto no Congresso Nacional por 4 anos, o presidente da República sancionou a Lei de Arbitragem no dia 23 de setembro de 1996, entrando em vigor 60 dias após a sua publicação. Com o advento da Lei 9.307, a aplicabilidade da arbitragem tornou-se mais ampla e fortalecida, sendo reforçada com a proteção dos direitos individuais por meio do surgimento de legislação pertinente ao direito do consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, juizados especiais cíveis e criminais, todos com tendências ao consenso e à solução pacífica dos conflitos. Em 2002, o Código Civil apenas legitimou a existência da cláusula compromissória nos contratos, reportando sua regulamentação ao disposto na Lei de Arbitragem. Os contornos pró-arbitragem presentes no Código de Processo Civil de 2015 reforçaram ainda mais a legitimidade dos movimentos em prol do melhor acesso à justiça. Alguns dispositivos ganham destaque neste contexto, como a faculdade atribuída às partes relativamente à instituição do juízo arbitral, a regulamentação das cartas arbitrais, propiciando diálogo e cooperação diretos entre diferentes agentes jurídicos, também a previsão
para a criação de centros de solução consensual de conflitos em todos os tribunais do país, com estímulos à realização de práticas autocompositivas. E não menos importante, a garantia processual quanto à confidencialidade dos atos praticados. Seguindo o processo de evolução e pesquisa dos métodos adequados à solução dos conflitos, encontram-se em tramitação anteprojetos relativos à atualização e reforma da lei de arbitragem atual, bem como relativo à criação de uma lei de mediação extrajudicial. De todo modo, independente das modificações contidas no Código de Processo Civil 2015, ou mesmo uma alteração futura à própria lei de arbitragem, diante do cenário nacional, tendemos a ser otimistas em relação a estas mudanças. Conjecturas à parte, a Lei 9.307 é o diploma legal mais completo relacionado à arbitragem que temos atualmente no Brasil. Seus 44 artigos dividem-se em capítulos relativos à convenção de arbitragem, à atuação dos árbitros, à forma de prosseguimento do procedimento arbitral, bem como os efeitos de sentença e a homologação em caso de sentença arbitral estrangeira. As principais inovações atribuídas a esta lei foram dispensadas a obrigatoriedade de homologação judicial das sentenças arbitrais e a concessão de força vinculante às cláusulas compromissórias. Pode parecer pouco, mas foi um grande diferencial que garantiu a independência do procedimento e a sua efetividade. Mesmo com o caráter inovador da Lei 9.307, logo após sua entrada em vigor, ela foi encaminhada ao Supremo Tribunal Federal para análise de constitucionalidade. Vocês notaram que entre o primeiro anteprojeto e a sanção da lei se passaram 15 anos? Imaginem então a frustração daqueles que incentivaram a arbitragem e, quando finalmente ela estava em prática, correr o risco de ela ser considerada inconstitucional. A tutela jurisdicional do Poder Judiciário é fundada no princípio da inafastabilidade da jurisdição, que encontra embasamento no direito fundamental inscrito no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Apesar de não ter sido unânime, o Pleno do Supremo Tribunal Federal não declarou inconstitucional nenhum artigo da Lei de Arbitragem. Em sua fundamentação, o ministro Celso Veloso explicou que o princípio de inafastabilidade contido na Constituição representa um direito à ação, não um dever. Ou seja, inconstitucional seria uma lei que impusesse compulsoriamente a arbitragem, não deixando margem à atuação estatal. A Lei 9.307, por sua vez, garante tão somente o princípio da autonomia da vontade, sem obrigatoriedade de escolha. Constitucionalmente legítima, vamos passar agora para a análise dos elementos contidos na Lei de Arbitragem. Conceitualmente, a arbitragem é uma espécie de resolução de conflitos realizada de modo privado, sem intervenção estatal, na qual a decisão proferida terá a mesma eficácia de uma sentença judicial com força de título executivo judicial. O árbitro, investido de tecnicidade e conhecimento teórico do tema discutido, deverá ser escolhido de maneira consensual, não havendo imposição da vontade de uma das partes sobre a outra. A decisão será adjudicada, ou seja, as partes se comprometem a aceitar a sentença arbitral que for proferida. No Brasil, será sempre voluntária, não existindo hipóteses nas quais sua aplicação será obrigatória. As principais vantagens encontradas na arbitragem, quando comparada ao processo judicial tradicional, são celeridade, pois o prazo determinado em lei para encerramento do procedimento é, em regra, 6 meses. As partes ou o regulamento das câmaras podem decidir um prazo diverso,
mas é obrigatória a fixação de termo final, em geral com um limite de 1 ano, o que é uma grande vantagem se comparado com o processo judiciário, não é mesmo? Informalidade e flexibilidade, com as partes podendo opinar sobre diversos detalhes procedimentais. O rito torna-se mais prático, eliminando burocracia e favorecendo os pontos nos quais as partes têm maior confiança. O benefício econômico, mesmo sendo as custas iniciais um pouco elevadas em relação ao procedimento judicial comum, a longo prazo, o tempo despendido compensa essa escolha. Aguardar por 10 anos a resolução de um litígio, mantendo o advogado, comparecendo a audiências, torcendo para que o direito não pereça, é um custo muito mais elevado do que gastos meramente financeiros. Confidencialidade também é um elemento relevante na hora de escolha, sobretudo com a proteção da imagem das partes e sigilo em relação aos valores negociados. Em relação ao idioma utilizado, mesmo em arbitragens realizadas dentro do Brasil, não é obrigatório o uso do português, sendo possível, inclusive, a realização do procedimento bilíngue. As partes, fazendo jus à autonomia da vontade, podem optar por 2 espécies de procedimento arbitral. O procedimento institucional, no qual as partes elegem uma instituição para conduzir o rito. Em geral, é o meio mais utilizado, por garantir maior segurança às partes, havendo apenas o cuidado para a convenção arbitral não ser contraditória com o regulamento da Câmara que está elegendo. Junto à instituição, há um cadastro de árbitros, podendo ser escolhido pelo consenso das partes ou por escolha do presidente, conselho ou colegiado deste órgão. A arbitragem avulsa ou ad hoc é a modalidade na qual as partes elegem um árbitro independente de qualquer instituição. É uma escolha que reduz os custos efetivamente, mas eleva o risco de nulidades. Na cláusula ou compromisso arbitral, as partes devem detalhadamente descrever quais as regras desejam instituir, o que demanda uma assessoria jurídica muito mais técnica e cuidadosa. Seja qual for a forma de arbitragem escolhida, as partes estarão sempre submetidas aos princípios legais extraídos da Lei 9.307. A autonomia da vontade é o elemento que mais necessita atenção. Decorrente do artigo 2º da Lei de Arbitragem, é através dela que será facultado às partes a possibilidade de optar pela arbitragem realizada com base nas normas positivadas, nos princípios gerais do direito, nos usos e costumes, regras internacionais de comércio ou mesmo na equidade, desde que não violem bons costumes ou a ordem pública. Outro importante princípio é inspirado no direito alemão. Chamado de Kompetenzkompetens, é regido pelo parágrafo único do artigo 8º da Lei 9.307, que determina: caberá ao árbitro decidir de ofício ou por provocação das partes as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contém a cláusula compromissória. O árbitro deve analisar sua própria competência frente ao caso concreto apresentado, além de verificar eventuais vícios no contrato ou na convenção que provocou sua atividade. Há possibilidade de análise dessas questões pelo Poder Judiciário, mas somente após proferida a sentença arbitral. Também devem ser respeitados os princípios do devido processo legal, da imparcialidade, do árbitro, do livre convencimento, da boa-fé objetiva, da igualdade e da ampla defesa. Por hoje é isso, tenham bons estudos e até breve.